Você já ouviu falar sobre gigantes? A Bíblia nos apresenta figuras colossais que habitaram a Terra em tempos antigos, os gigantes. Desde os dias de Noé até a conquista de Canaã, essas criaturas de estatura descomunal exerceram um fascínio e despertaram a curiosidade de estudiosos e leitores ao longo dos séculos. Se você se interessa por este assunto e assuntos de arqueologia bíblica, motivação e tudo o que desvende os mistérios da Bíblia Sagrada, já curte e se inscreva no nosso canal. Vamos começar falando dos Nephilims. O termo Nefilim aparece em Gênesis 6, 4 e é traduzido como gigantes. A narrativa bíblica sugere que os Nefilim eram descendentes de relações proibidas entre filhos de Deus e filhas dos homens. Essa união resultou em uma geração de seres poderosos e violentos que aterrorizaram a terra. Mas quem eram esses filhos de Deus? Algumas interpretações sugerem que se tratavam de anjos caídos, seres celestiais que se rebelaram contra Deus e tomaram forma humana. Outros defendem que eram simplesmente líderes poderosos ou homens justos. Podemos encontrar mais sobre eles no livro de Enoque. O livro de Enoque, um texto apócrifo que não faz parte do cânon bíblico, mas que influenciou profundamente a tradição judaica e cristã, apresenta uma narrativa fascinante sobre os gigantes, os Nefilim. De acordo com o livro de Enoque, os Nefilim eram o resultado de relações proibidas entre anjos caídos, conhecidos como vigilantes, e as filhas dos homens. Esses seres angélicos, fascinados pela beleza das mulheres humanas, desceram do céu e se uniram a elas, gerando uma prole de gigantes. A presença dos Nefilim na Terra teve consequências devastadoras. Corrupção. Os gigantes corromperam a humanidade, ensinando-lhes artes mágicas, violência e desordem. Desequilíbrio ecológico. A fome insaciável dos gigantes levou ao esgotamento dos recursos naturais, causando desastres ambientais e desequilíbrio ecológico, violência e sofrimento. A violência e a opressão dos gigantes causaram grande sofrimento para a humanidade. Diante da corrupção generalizada, Deus decidiu purificar a terra através do dilúvio. Noé e sua família foram os únicos a encontrar graça aos olhos de Deus, e sobreviveram ao cataclisma. Acredita-se que os Nefilim e seus descendentes pereceram no dilúvio, mas algumas teorias sugerem que alguns deles podem ter sobrevivido e se escondido em regiões remotas da Terra. Por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia? A exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico se deve a diversos fatores, incluindo autoria questionável. A autoria do livro é atribuída ao patriarca Enoque, mas sua autenticidade é contestada por muitos estudiosos. Conteúdo heterodoxo. O livro apresenta ideias e crenças que não se encaixam perfeitamente na ortodoxia judaica e cristã. Influência grega. O livro de Enoque apresenta elementos da cosmologia grega, o que pode ter contribuído para sua exclusão do cânon hebraico. O legado dos gigantes. A história dos Nefilim continua a fascinar e intrigar as pessoas até os dias de hoje. Seja como uma explicação para a existência de criaturas gigantescas nas lendas e mitos de diversas culturas, ou como uma metáfora para o poder corruptor do pecado, a narrativa dos Nefilim nos convida a refletir sobre a natureza humana e nossa relação com o divino. Um dos gigantes mais famosos da Bíblia é Golias, o filisteu. Descrito como um guerreiro imponente, com uma armadura de bronze e uma espada gigantesca, Golias aterrorizava o exército israelita. Sua estatura era impressionante. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palma de altura, o que equivale a cerca de 2 metros e 90 centímetros. E por falar em gigantes, não poderíamos deixar de falar do mais conhecido por nós, Golias. A história de Davi e Golias é um clássico, mostrando como a fé e a coragem podem vencer a força bruta. Davi, um jovem pastor, usando apenas uma funda e 5 pedras lisas, derrotou o gigante, provando que a vitória não depende do tamanho físico,
mas da força de Deus. E não era só os Neflins, os Enaquins eram outra raça de gigantes. Além dos Nefilim, a Bíblia menciona os Enaquins, outro povo de gigantes que habitava a terra de Canaã. Os espias enviados por Moisés descreveram os Enaquins como gigantes, comparando-se a gafanhotos diante deles. Esses gigantes eram considerados uma ameaça tão grande que os israelitas hesitaram em invadir a terra prometida. A figura dos gigantes não se limita à Bíblia. Muitas culturas antigas possuem mitos e lendas sobre seres gigantescos, como os titãs da mitologia grega. Esses seres, muitas vezes associados à natureza e às forças primordiais, representavam o poder e a força bruta. A história dos gigantes continua a fascinar e intrigar as pessoas até hoje. Seja na Bíblia, na mitologia ou na cultura popular, essas criaturas gigantescas representam o poder, o mistério e o desconhecido. E você, já conhecia essa história sobre os gigantes? Na sua opinião, eles realmente existiram ou não? Conte pra gente nos comentários. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Em breve estaremos de volta com muito mais.